Meus irmãos, como o Júnior falou, nós estamos estudando aqui a nossa Confissão de Fé do Westminster, confissão que trata sobre as doutrinas bíblicas, né, sistematizadas pela nossa confissão, aquilo que nós cremos como igreja. Lembrando que a Confissão de Fé do Westminster é símbolo, né, da igreja, símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só uma pergunta assim, para ver se vocês vão se lembrar, quais são os símbolos de fé da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Confissão de Fé do Westminster, Catecismo Maior e o breve ou o menor, né, Catecismo de Westminster, que já foi tratado bastante acerca da história, porque os símbolos de fé, de fato mostra a nossa identidade como igreja presbiteriana. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Lembrando, irmãos, para quem não comprou, a gente tem a nossa Confissão de Fé do Westminster, tá bom? Vendendo em nossa livraria. É um material que é muito bom, que você pode comprar para estudar mesmo, sabe? Em casa, para acompanhar o estudo. E é bom ter o físico, porque tem na internet, tá certo? Na internet tem gratuitamente o download pelo site da própria Igreja Presbiteriana, site da Monergismo, mas não como essa edição é muito boa, porque essa edição vai colocar os textos bíblicos, né, já no texto, não é referência, é o texto mesmo, e em cada parte da confissão a nota de rodapé referente ao texto bíblico, porque geralmente vem todas as referências embaixo, né? Essa coloca a referência do texto bíblico de acordo com a leitura da confissão pelas notas de rodapé. Então, é um excelente, né, livro que você pode comprar, até mesmo para você ter aquilo que Heber Campos Júnior falou, né, uma baliza externa que trata acerca da nossa fé, para que a nossa fé não esteja fundamentada apenas no nosso coração ou em nossa interpretação própria, mas que haja de fato uma baliza externa que possa comprovar a nossa fé, que possa ser questionada, interpretada até mesmo pelas outras pessoas, tá? Entende? Então, é bom você ter a confissão para você lendo, para entender as doutrinas bíblicas, para que você não possa ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, é um livro que você deve ter e você deve ler, para você compreender as doutrinas bíblicas, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, tá bom? Então, eu diria assim, você lê as Escrituras uma vez por ano e depois lê a Confissão de Fé, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, assim diz a palavra de Deus: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, ilumina nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor, a fim de entender e viver a Tua palavra. Fala conosco, nos orienta, nos instrui, nos capacita, nos dá entendimento, sensatez, ó Deus, uma mente sã, fundamentada na Tua palavra, alicerçada em Tua palavra. Nos ajuda nisso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É a terceira parte, dessa série que estamos tratando especificamente acerca das Escrituras. O texto que lemos é o texto do apóstolo Pedro falando sobre a palavra de Deus, falando sobre as Escrituras. E se você atentar aí para o versículo 20, o texto diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, nenhuma palavra da Escritura vem por parte particular de uma pessoa. Porque, versículo 21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo é que a Escritura de fato tem um autor primário. E quem é o autor primário? É o Espírito Santo. Embora a Bíblia tenha sido escrita aí, provavelmente por 44 autores, Antigo e Novo Testamento, existe um autor primário que é o Espírito Santo. Ele inspirou esses autores a escreverem não de particular elucidação, mas escreverem da parte de Deus. É um livro, portanto, inspirado pelo Senhor. Essa inspiração, ela tem algumas questões, Alguns dizem, por exemplo, que o Espírito Santo estava ditando as palavras do texto bíblico, e não é essa a postura coerente com a palavra de Deus. Outros dizem que é apenas o homem escreveu e depois o Espírito Santo pôs a sua inspiração, a sua autoridade. Então também não é dessa forma que a gente crê. Nós cremos, irmãos, de uma forma natural e espiritual. Ou seja, Deus utilizou homens naturalmente, não que eles não é um ditado, mas Deus inspirou eles escreverem na sua própria língua, em seu próprio contexto, em sua própria cultura, em sua própria situação, diante da sua própria visão, não é uma visão científica, é a visão de alguém que está lá, no primeiro século ou antes do primeiro século, no caso do Antigo Testamento, é a visão de alguém que está escrevendo. Então, no seu contexto, na sua visão, e sobretudo pela instrumentalidade, pela ação, pelo sopro do Espírito. Não é o autor inspirado em si, mas é o autor inspirado na palavra. Tanto é que, se a gente for fazer uma comparação, se o autor fosse inspirado em si, nele mesmo, o apóstolo Pedro, ele não receberia a repreensão de Paulo em Gálatas capítulo 2. Você lembra? Não sei se você está lembrado, mas o apóstolo Pedro tinha uma postura para com os gentios e outra postura para com os judeus naquela região. E aí Paulo vai repreendê-lo, dizendo: você não pode ter uma postura diferente para com os gentios e os judeus. Você tem que ter a mesma postura, visto que nós somos justificados pela fé. Era um problema não assim de relacionamento, embora resultasse disso, mas era um problema teológico, porque os da circuncisão, os judeus, estavam dizendo que não poderia aceitar os gentios, porque eles não se submeteram à circuncisão, e que Pedro não deveria nem mesmo comer com eles, por causa dessa questão da circuncisão e das comidas que eram impróprias para a cultura judaica. E aí Pedro era diferente para os gentios, tinha uma postura para com os gentios e outra postura para com os judeus. O problema, o fundamento era teológico, justificação pela fé. E Paulo então vai dizer: Pedro, deixa essa postura diferente para um, para outro, porque o justo é justo por causa da fé, é justificado pela fé, não é pela circuncisão, não é pela
pela questão das comidas, é unicamente pela fé. Então perceba, Pedro ele foi repreendido pelo apóstolo. Então não é o apóstolo em si que é inspirado, mas o que é inspirado é a palavra do Espírito na vida do apóstolo, na vida do profeta ou dos escritores que foram então inspirados para escrever o texto sagrado. Isso vai, irmãos, também de encontro ao pensamento católico romano, que diz que o Papa ele é inspirado em si, por ser o Papa, né, o Supremo Pontífice da Igreja, né? Então isso é um pensamento equivocado. A palavra de um homem ser uma palavra canônica, autoritativa, como se fosse da parte do próprio Deus, pelo fato dele ser inspirado em si. A inspiração está inerente nele, né? Está apenas nele, e não é isso que diz a palavra. O que é inspirado é o texto sagrado, não a pessoa em si. Claro, pela inspiração do Espírito Santo, então o pecador inspirado para o texto, para escrever, para falar essas palavras. Então o texto está tratando da inspiração da palavra do Senhor, e é justamente o que a nossa confissão de fé trata no seu capítulo acerca da inspiração, o texto que nós estamos lendo, das Sagradas Escrituras. A nível de introdução, gostaria de fazer algumas perguntas para a igreja. Qual é a prova de que a Bíblia é inspirada? Vamos lá, escola dominical, você pode responder, tá bom? Se você tiver algum pensamento aí, alguma resposta. Qual é a prova de que a Bíblia é inspirada? A ausência de contradições. Mais alguma? O cumprimento do que está lá escrito. Boa. Uma terceira para a gente fechar. A autoridade nela. Ela é atual, serve para todas as épocas. Boas respostas. Vamos adiante. Eu vou responder essa resposta durante o estudo, e no final a gente vai voltar para elas, tá certo? De que forma a Bíblia expressa a reivindicação de ser inspirada? Vamos lá. De que forma a Bíblia expressa a reivindicação de ser inspirada? Alguém quer sugerir uma resposta? Vamos para a terceira pergunta. Por que a autoridade da Bíblia não pode depender do testemunho de nenhum homem ou igreja? Porque ela está inspirada em Deus e não em homens. Veio do Espírito Santo e não da vontade do homem. Então assim, são perguntas que a gente precisa refletir, até porque a Bíblia, não somente no nosso tempo, mas em todas as eras, né, em todos os tempos, ela é, de uma certa forma, atacada, né? Porque a Bíblia é palavra de Deus, porque a Bíblia é inspiração de Deus, porque você crê na Bíblia, nesse texto do Antigo e do Novo Testamento, como palavra de Deus. Porque é palavra de Deus e outros escritos e outras religiões não é palavra de Deus, porque a Bíblia é palavra de Deus. Ou a segunda pergunta é: de que forma a Bíblia expressa a reivindicação de ser inspirada? Como é que a Bíblia reivindica? O que a Bíblia diz acerca dela mesma ser inspirada? Porque isso é diferente de outras tradições evangélicas. E também, porque a autoridade da Bíblia não pode depender do testemunho de nenhum homem ou de igreja? Aí a gente pode ir mais à frente. Porque a autoridade da Bíblia não depende de homem, de igreja, e os irmãos até responderam, alguns, e a gente pode ir mais além, porque ela não depende de outra questão fora dela. O exemplo, alguns vão dizer: você quer provar a Bíblia, que a Bíblia é palavra de Deus, mas você prove a Bíblia com a própria Bíblia. Então talvez isso seja uma contradição, porque eu não creio na Bíblia. Então como é que você vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus utilizando a própria Bíblia, se eu não creio nela? Alguém vai dizer. Então usa um argumento que não seja a Bíblia. Então usa-se uma outra fonte de autoridade para provar que a Bíblia é a palavra autoritativa de Deus. Estão entendendo? Então veja, não deve depender do testemunho do homem ou igreja, mas também não deve, porque ela não deve depender de outros testemunhos que talvez sejam neutros e possam conversar
com pessoas que não são cristãs? Porque elas não dependem também de outras questões como essa. Aí você pode pensar arqueologia, ciência. Vamos utilizar um outro argumento que não seja a Bíblia para falar da inspiração da Bíblia. Por que não podemos também depender dessas questões? Vamos lá, isso é muito interessante, né? Vamos ler a nossa confissão, certo? A segunda sessão, nós lemos essa sessão do domingo passado, mas é importante a gente lê-la novamente para dar contexto. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus, escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. E a gente viu então os livros do Antigo e Novo Testamento, que são os livros, né, todos inspiração de Deus, que servem para nós como regra de fé e prática. Então, os livros do Antigo Testamento é a nossa regra, para a nossa vida prática e para a nossa fé. Isso é muito importante, porque não é o que eu acho. Vamos fazer no culto um momento de embaixadinhos de futebol, porque é arte. A gente deve louvar a Deus com as nossas artes, mas a Bíblia fala que no culto tem que ter isso. Porque eu quero ser feliz, então eu posso fazer isso que eu tenho vontade de fazer. Mas a Bíblia diz sobre isso, que você tem vontade de fazer para ser feliz. A Bíblia chama isso de pecado? Vai trazer realmente felicidade? Então, não é o que eu acho. A nossa regra de prática é a Bíblia, é as Escrituras, e de fé, no que nós queremos. Vamos para a terceira sessão. Pronto, isso aqui é onde nós queremos chegar. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Vimos isso domingo passado, acerca dos livros apócrifos que a Igreja Católica Romana colocou na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Irmãos, nem a Bíblia dos judeus, que é a mesma nossa, do Antigo Testamento, tem esses escritos apócrifos da Igreja Católica Romana. Macabeus, Judite e tantos outros livros que apresentam doutrinas contrárias ao texto do Antigo e Novo Testamento. Esses livros foram colocados na Igreja Católica Romana, no Antigo Testamento, no século XVI, após a Reforma Protestante, no Concílio de Trento. Então, assim, como eu falei semana passada, foram colocados no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é o mesmo dos judeus, é o mesmo Antigo Testamento que, por exemplo, Jesus leu, que é o nosso. Então foram acrescentados no século XVI livros ao Antigo Testamento. Então é um absurdo isso, livros apócrifos, né? Ou seja, são livros que não são inspirados, livros, o termo apócrifo que significa obscuro, é não inspirado, não é verdadeiro. Quarta sessão, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Aí veja o que a nossa confissão diz: não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. É o que a nossa confissão de fé diz. Se você tiver com a sua confissão, ela vai apresentar essa verdade aí na quarta sessão. A autoridade da Escritura, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente do seu autor, que é a própria verdade. Depende somente do seu autor, que é a própria verdade. Ele tem, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. O texto que lemos, irmãos, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra. 1 João, capítulo 5, versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do Filho. Agora abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por que a gente não bota o texto, irmãos, aqui? Para a gente manusear a Bíblia, certo? Para a gente aprender mesmo a manusear as Escrituras. Estou vendo alguns mais perdidos que, né? Mas é assim mesmo, tá bom? É assim mesmo. Vai procurando, vai achando, vai lendo, tá certo? E vai aprendendo a manusear as Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, escolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Acolhestes não como palavras de homens, e sim como verdade é a palavra de Deus. Então, veja, o autor, né, que é o Espírito Santo, testifica pela palavra que ela é palavra de Deus. Você não percebe os autores aqui, bíblicos, procurando uma outra fonte de autoridade para comprovar que a Bíblia é palavra de Deus. Você não vê aqui, por exemplo, Pedro dizendo: olha, é palavra de Deus porque na época de Ciro, que era um rei medo-persa, ele libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico, justamente 70 anos após o anúncio por Jeremias que esse povo seria liberto. Então, é verdadeiro. Veja, é uma questão lógica, né? Dá para se pensar dessa forma. Mas por que o autor sagrado não utiliza evidências externas, históricas, arqueológicas, por exemplo, para comprovar que a Bíblia é verdadeira? Isso é uma pergunta que nos cabe. Poderia fazer isso, né? É uma pergunta que nos cabe. Mas você vê a maioria dos textos, em sua grande parte, os autores apresentando o Espírito Santo, o autor supremo. Ué, falhou aqui, tá indo não, Gutenberg. Foi, agora foi. Pronto. Quinta seção. Pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incentivados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. A nossa confissão de fé, portanto, está apresentando que a Bíblia é a palavra de Deus por meio de algumas evidência. E ela então traz essa evidência fundamentada no quê? Não. Em Deus também, não é? Espírito Santo, né? Claro.
Mas o que é que Jesus, né? Deus, Jesus, né? Mas a nossa confissão, ela testifica de que a Bíblia é a palavra de Deus, com que evidência? Quais são os argumentos? A própria palavra, irmãos, né? A própria palavra. Vamos voltar lá? Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incentivados a um alto e reverente apreço da Escritura. Aí ela diz: a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz o único meio de salvar o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. Ou seja, a confissão está dizendo o seguinte: olhem, pela harmonia que existe entre o Antigo Testamento, pela sua completa perfeição, pela vontade de Deus revelada de salvar o pecador, e é a única verdade nesse sentido que traz salvação, as Escrituras, a suprema excelência do seu conteúdo, e a gente, quando vai ler a palavra, a gente percebe que está tudo alinhado com a história da redenção, tudo alinhado com a história da redenção, as profecias do Antigo Testamento, os tipos do Antigo Testamento, anunciando a Cristo, né? Muito tempo depois que Cristo vem, é tudo promessas sendo ali cumpridas em Cristo, os relatos históricos, tudo a harmonia das Escrituras, né? A majestade do seu estilo, tudo, né? São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Não somente isso, mas também pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura. Pelo testemunho da igreja, porque, irmãos, durante toda a história da igreja, até nos momentos mais sombrios da igreja, ela acreditou que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Antigo e o Novo Testamento são palavra de Deus. Se não existisse a Bíblia, como é que Deus ia se revelar? Também. E Deus escolheu se revelar para a salvação através das Escrituras, e por isso fez escrever perfeitamente. Vamos lá. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Ou seja, a aceitação voluntária que a Bíblia é a palavra de Deus, ela acontece eficazmente pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo testificando em nosso coração que ela é palavra de Deus. A nossa confissão diz exatamente isso, né? Que é a sua quinta seção. Contudo, ela é palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 20. Primeiro João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quando a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, no versículo 27, e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou, é o que diz o versículo 27. João capítulo 16, vai para o Evangelho agora, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, vai para João. João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber tudo o que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Toda verdade. 1 Coríntios, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, agora Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Lembra daquele texto que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, né? Que a gente às vezes utiliza para o céu. O apóstolo Paulo, né, no versículo 9, versículo 8, 9, né, ele cita esse texto de Isaías, falando das coisas obscuras, né, do Antigo Testamento, das leis. Mas agora Paulo diz, mas ele revelou a nós pelo seu Espírito. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, quem é que revela? Quem é que testifica sobre a palavra de Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, irmãos, veja, apesar de toda a harmonia, de toda evidência interna, de toda majestade das Escrituras e perfeição dela, contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. É o Espírito Santo que nos ilumina para aceitá-lo como palavra de Deus e para entender a palavra de Deus. Quais são os ensinamentos dessas sessões, até a quarta sessão, né? Por causa da condição original, né, do perdido homem, né, perdida do homem, Deus revelou a si mesmo e a sua vontade por meio de um processo histórico. Qual é esse processo histórico? É a história das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Há um livro, o título é Ele nos deu história. Ele nos deu história. Então, no decorrer da história, Deus então está se revelando. E essa história, ela foi escrita, que é a história da redenção. Então, por causa da condição original, né, perdida do homem, Deus revelou a si mesmo e a sua vontade por meio de um processo histórico. Segundo ensinamento, né, por boas razões, Deus decidiu registrar por escrito e de forma permanente essa revelação. Por boas razões, Deus decidiu registrar por escrito e de forma permanente essa revelação, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Quais são as boas razões porque Deus decidiu se revelar de forma escrita? Porque ele não mandou um áudio, um WhatsApp, né? Porque ele não deixou escrito oralmente, né? Por tradição oral. Se perde, né? As Escrituras testificam, né, do próprio Deus. Elas revelam a Deus. Mas por que Deus quis que ele fosse testificado por esse material escrito e não por outras coisas, né? Não pode se mudar o que está escrito, né? Não pode se mudar. Boas são as razões, irmãos, né?
Ele quis assim, né? Podemos pensar em boas razões, mas foi a vontade dele revelar dessa forma. Como é que fica a situação dos povos que não têm a Bíblia traduzida? Né? A condição deles é uma condição de povos perdidos, não alcançados. Por isso que a gente tem que ter a ênfase missionária, de pregar a palavra, de traduzir as Escrituras. Os missionários que chegaram aqui, os primeiros, traduziram a Bíblia para o português, né? Da mesma forma isso acontece. Quando eu visitei Guiné-Bissau, lá na base da missão Amém, da UEC, havia um escritório de tradução das Escrituras para os vários dialetos ali de Guiné-Bissau, o Fula e tantos outros. Inclusive, o Levi, né, um missionário que a gente apoia, que a gente tem uma parceria, ele trabalha entre os Fulas, que é uma etnia lá do Guiné-Bissau, e existe pessoas ali dedicadas em Guiné-Bissau para traduzir o texto sagrado para o Fula, para essa etnia. Então, é a missão da igreja, pregar a palavra, né? O pastor Zenilson, irmãos, a gente tem um pastor no nosso presbitério, que trabalha em algumas tribos indígenas do Amazonas, e ele trabalha em um escritório de tradução, traduzindo as Escrituras para os idiomas. Ele é que faz a tradução. Quando ele estiver aqui em Caruaru, ele vai pregar aqui na nossa igreja. Vou chamar ele para pregar aqui, né? E falar, né? Perfeito, A própria criação revela a palavra de Deus, mas essa criação ela não salva, não tem poder de salvar, apenas as Escrituras. Agora, a criação tem poder para condenar, porque mostra que existe um Criador. O texto de Romanos 1 diz o seguinte, vocês conhecem a Deus porque Deus se fez conhecido através da criação, mas vocês se rebelaram contra o Senhor, vocês estão em rebelião contra Deus. O texto de Romanos 1 diz que o problema do ímpio, daquele que não é crente, né? O problema do mundo não é a falta de evidências, mas é a rebelião contra Deus, porque a evidência está aí. Não é a falta de evidência, mas é a rebelião contra Deus. C.S. Lewis afirma que Deus tem 2 livros. O primeiro livro é a criação, que mostra que existe um Criador e que todos os homens são indesculpáveis. O segundo livro é a revelação especial, a Bíblia, que mostra então como Deus realizou a sua obra de salvar o pecador e o que então Deus espera do pecador para que ele possa ser salvo. É a palavra de Deus que traz salvação. Somente a palavra do Senhor que traz salvação. Essa palavra. Daí a necessidade da igreja pregar a palavra e traduzir a palavra para o maior número de pessoas, né? De idiomas, né? De etnias, que é um processo que ganhou muita força na reforma protestante, né? Vamos lá. Terceiro ensinamento. Essa revelação agora está completa e concluída, e que ela corresponde aos 66 livros canônicos, Antigo e Novo Testamento. Apocalipse diz, né, que ninguém pode tirar e nem acrescentar, e maldito é aquele que faz isso, né? Isso se evidencia pelo fato de eles serem inspirados, diferente de quaisquer outros escritos. Então, somente esses livros são inspirados por Deus, é palavra de Deus. Como sabemos que esse livro é palavra de Deus? Segue a questão. Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Como sabemos que ela de fato é o registro da revelação? Né? Só o Espírito Santo, testificando. A gente tratou um pouco sobre esses assuntos, né? Eu queria andar com vocês acerca então do que nós chamamos de questão, né, de autoridade.
sobre a questão de autoridade. Eu vou tratar sobre algumas evidências internas e externas e depois sobre a questão de autoridade, certo? Então, vamos lá. Primeiro, evidências internas. O Antigo Testamento reivindica ser a própria palavra de Deus, 2 Samuel 23:2. Alguém pode abrir nesse texto e ler? O primeiro que lê em alto e bom som, tá certo? Isso. Ou seja, é inspiração de Deus, né? É inspiração divina, né? Que vem do Senhor. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, né? E a sua palavra está na minha língua. Ou seja, é uma reivindicação de que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Os escritos do Novo Testamento aceitam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Atos 4, 24 e 26, eu preciso os irmãos ler, só vou contextualizar. É quando Pedro e João utilizam o texto do Antigo Testamento para apresentar Cristo para o Sinédrio. Lucas também primeiro, até o próprio Cristo, irmãos, utiliza o texto de Lucas capítulo 4 para falar do Antigo Testamento e explicar que ele de fato é o ungido de Deus, o Messias. Isaías, né? Cristo prometeu outorgar o Espírito Santo aos apóstolos a fim de que eles também pudessem escrever as Escrituras do Novo Testamento. Foi o texto que lemos em João capítulo 14, versículo 26, que eles não receberiam o Espírito Santo para falarem da parte de Deus, para escreverem da parte de Deus. Os apóstolos falam autoritativamente por parte do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:8, nós lemos esse texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, também trata sobre esse assunto, quando o texto fala acerca da inspiração do Espírito na vida dos apóstolos, na boca dos apóstolos. Os apóstolos tratavam os escritos uns dos outros como palavra de Deus, pondo-os no mesmo nível do Antigo Testamento. Vamos abrir nesse texto aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Estão vendo aí? 2 Pedro 3, 15. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes insensíveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja, é o apóstolo Pedro reconhecendo a inspiração das epístolas de Paulo e dizendo que tem a mesma autoridade do Antigo Testamento, porque eles deturpam as epístolas e também as escrituras do Antigo Testamento. Os próprios apóstolos reconheciam como palavra de Deus os autores, né? Eles, né, como escritores inspirados pelo Senhor. A Bíblia contém informações que por natureza só poderia vir de Deus, a saber, a criação e o novo céu e a nova terra. A Bíblia contém muitas predições a respeito de eventos que se cumpriram posteriormente, né? Você vê profecias messiânicas acerca de Cristo, tudo, né? Como Cristo deveria ser crucificado, o que iria acontecer, a forma que ele queria ser, tudo profetizado pelos profetas. Você vê até mesmo profecias de cativeiro, de libertação, que aconteceram posteriormente, por vindo para o cativeiro, depois de 70 anos sendo liberto. Você vê a profecia de Jeremias tratando da destruição de Jerusalém, a destruição, e Jerusalém foi destruída. Então, assim, a Bíblia traz essas comprovações, né? A harmonia das Escrituras, apesar dos distanciamentos hermenêuticos, irmãos, porque a gente percebe, a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, 40 pessoas. Há um distanciamento hermenêutico enorme. Autores que viveram em uma época diferente, uma língua diferente,
em uma cultura diferente, um distanciamento linguístico, cultural, natural, né? No entanto, você percebe que existe um único autor, porque é uma história só, existe uma harmonia, uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Nono, a Bíblia ensina um plano de salvação e um sistema ético que jamais poderiam ser concebidos pela sabedoria humana. Com efeito, a sabedoria humana não pode sequer recebê-lo sem a graça sobrenatural. Então, a Bíblia apresenta um sistema de salvação, né? Aliás, um sistema ético e um plano de salvação que somente Deus poderia fazer. Nenhum homem seria capaz de fazer, de promover. Evidências externas. Vamos ter cautela com isso, porque eu vou explicar mais adiante acerca da questão da autoridade. A igreja em todas as eras tem reconhecido serem as Escrituras a palavra de Deus. Isso não pode ser uma prova primária, atente, não pode ser uma prova primária, uma vez que a igreja pode errar, e muitas vezes erra. Contudo, não é irrelevante que a igreja, mesmo em seus piores dias de trevas, tenha reconhecido que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nos chama a atenção para uma evidência externa relevante. Segundo, a Bíblia tem sido objeto de cuidado especial de Deus, de modo que tem sido preservada como nenhum outro escrito na terra. Então, irmãos, o que a gente tem de texto sagrado para nós é por causa de uma preservação dos escritos, do texto. E essa preservação que a Bíblia teve ao longo dos séculos aconteceu de um modo sobrenatural, que somente Deus poderia fazer. É o livro mais preservado sobrenaturalmente de qualquer outro livro ou escrito humano. Questão, de autoridade. O texto de Hebreus 6, 16 e 18 fala sobre essa questão de autoridade, que a Bíblia ela é autoritativa e que Cristo, o seu autor, é supremo, em sua autoridade. A grande questão, e aí eu gostaria de ler o texto do Williamson. A grande questão é o seguinte, eu gostaria de trazer essa reflexão para a igreja. Veja, se a Escritura é a palavra de Deus, então ela obviamente deve possuir em si mesma autoridade divina, certo? Atente aqui. E se ela de fato possui em si mesma autoridade divina, então ela não pode e não precisa defender nada além de Deus. Veja, se ela tem autoridade divina, então ela em si mesma, ela em si mesma não precisa defender nada, porque Deus, porque ela é a palavra de Deus. A autoridade só pode depender daquilo que é superior a ela mesma. A autoridade só pode depender daquilo que é superior a ela mesma. Então, se eu coloco, por exemplo, a Bíblia para ser testificada que ela é a palavra de Deus na arqueologia, eu estou colocando a arqueologia superior à Bíblia, que é justamente isso que o mundo quer que você faça. Se eu coloco a ciência como a autoridade para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou colocando a ciência acima da palavra de Deus. Veja, não que a arqueologia esteja errada, a ciência esteja errada, é verdade, toda verdade testifica acerca da palavra, mas eu não posso colocar algo acima das Escrituras para comprová-la que ela é a palavra de Deus, senão estou negociando a autoridade da Escritura e do próprio Deus. A autoridade de um homem pode depender da autoridade de outro homem, mas somente se esta última lhe for superior. Assim, a autoridade do embaixador enviado a outra nação depende da autoridade do chanceler.
Deus, porém, é a autoridade suprema, irmãos. A palavra, de um embaixador pode e deve se respaldar pela autoridade do chanceler, mas quem pode respaldar a autoridade da palavra de Deus? Arqueologia? Ciência? Quem pode chancelar essa palavra? As coisas desse mundo? Não. Quem tem autoridade acima dela, quem é? O próprio Deus. O próprio Deus. O que é que a igreja romana faz? Coloca a igreja para definir e autorizar a palavra de Deus, o que é Bíblia, o que não é, o que é inspirado, o que não é. É a igreja que aprova a palavra, segundo eles. Ou seja, a igreja está acima da Bíblia. A igreja ela tem mais autoridade do que a Bíblia, entende? O romanismo faz isso. E alguns protestantes também fazem isso, de uma certa forma. Como é que um protestante faz isso? Veja, os protestantes fazem o mesmo. Isso ocorre com frequência quando cristãos abordam incrédulos. O incrédulo alega não ver na Bíblia, não ver nada na Bíblia que exija a crença de que ela é a palavra de Deus. E o crente, com demasiada frequência, de fato, concede ao incrédulo que ele tem algum fundamento para a sua posição. O incrédulo vai dizer: você não pode me provar que a Bíblia é a palavra de Deus utilizando a Bíblia. Aí o crente vai dizer: é verdade. Pronto, ele já está perdendo aí o argumento. Já está saindo do campo da Bíblia aí. O crente pode até imaginar que ele pode encontrar um ponto neutro sobre o qual ele e o incrédulo estejam de acordo. Então qual é o ponto neutro que a gente possa partir para provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí o incrédulo vai dizer, o ateu vai dizer talvez a história, a ciência. Mas a pergunta é: existem de fato pontos neutros? Ou será que está tudo manchado pelo pecado? Será que existe neutralidade nesse mundo? Então pensa ele, o cristão, pode-se erigir uma série de argumentos sobre aquele ponto de partida neutro, os quais, por fim, possivelmente provarão que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim, a razão humana, a arqueologia ou a história podem tornar-se o ponto de partida, e dessa forma, inconscientemente, esse ponto de partida se torna a autoridade suprema e o tribunal diante do qual Deus precisa ser testado e aprovado. Isso na prática torna alguma autoridade superior à autoridade de Deus, e isso é, irmãos, inadmissível. Inadmissível. O fato é que não se pode provar a Bíblia, longe da Bíblia. Não se pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus por nada que seja externo ao próprio Deus, porque senão a gente vai estar saindo da questão de autoridade. Deus nos manda pregar a Bíblia, falar da Bíblia. E aí eu concluo com isso aqui. Há uma frase do John Murray, ele fala o seguinte: os dois pilares da verdadeira fé na Escritura, enquanto palavra de Deus, são a testificação objetiva. O que é isso? A própria Escritura, sua harmonia, sua história, suas evidências internas, e o testemunho interno, o Espírito Santo falando através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra. Amém? Qual é a prova de que a Bíblia é inspirada? As suas evidências internas, irmãos. A palavra objetiva.
sua harmonia, esse conjunto de evidências internas. Podemos colocar evidências externas? Podemos, mas não evidências que sejam primárias. De que forma a Bíblia expressa a reivindicação dela ser inspirada pelos próprios autores que foram inspirados, afirmando que ela é a palavra de Deus? Porque a autoridade da Bíblia não pode depender do testemunho de nenhum homem ou igreja, ou de qualquer outra coisa, porque nenhum homem, nenhuma igreja, nem qualquer outra coisa é superior às Escrituras. O mundo vai te apresentar as cartas da ciência, arqueologia e tantas outras coisas. Você reúne as cartas, não joga nessas cartas não, reúne as cartas e você diz: eu vou apresentar para você as Escrituras, a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?